O título desta mensagem é O Poder de Crer Positivamente. O Poder de Crer Positivamente. Nós vamos para Marcos 11:22. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu digo a vocês a verdade. Vocês podem dizer a esta montanha que você seja levantada e lançada no mar, e isso acontecerá. Mas vocês realmente devem acreditar que isso acontecerá e não ter dúvida em seu coração. Eu digo a vocês, vocês podem orar por qualquer coisa. E se vocês acreditarem que receberam, será de vocês. Quão poderoso é a fé? Quão poderoso é a fé que pode mover montanhas? Quão poderoso é a fé que qualquer coisa pode acontecer? Não apenas a maioria das coisas, algumas coisas, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando algo parece tão impossível, é possível com fé. Aleluia! Agora, este é um princípio de crer, é um princípio de Deus. Deus é sobre princípios. A Bíblia não é aleatória, não são leis aleatórias, não são instruções aleatórias de Deus. Não são essas leis aleatórias que Deus está impondo sobre nós sem motivo. A Bíblia tem princípios nela. Deus revela seus princípios. Você faz isso e você recebe isso. Você faz isso, você acessa isso. Você faz isso e este milagre sobrenatural acontece. Existe princípio após princípio na palavra de Deus, onde Deus está falando, ensinando, revelando seus princípios. Estamos falando sobre o seu reino. O seu reino tem ordem, tem princípios. Tantos crentes estão cegos para os princípios de Deus e estão vendo a palavra sem poder. Eles estão vendo a palavra de Deus apenas como algo que deveriam ler, então eles leem, mas realmente não estão valorizando e vendo o poder que Deus revela, princípios de como acessar o sobrenatural, de como acessar cura, libertação, vida abundante, de como acessar proteção total do diabo, de como acessar vitória total, vitória esmagadora. Está tudo na palavra, mas você precisa de revelação. Você precisa dos seus olhos espirituais abertos. E um grande jeito que isso vem é através de ensinos ungidos em uma igreja verdadeira. De acordo com Efésios 4:11 até 16, Deus deu os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e o propósito desses dons era equipar os crentes para que eles não fossem mais enganados pelos esquemas do diabo, jogados de um lado para o outro por diferentes doutrinas. O diabo está falando vinho velho, mas eles seriam equipados e trazidos à maturidade. Eles seriam até equipados para fazer suas próprias obras de Deus, não apenas para esquentar os bancos, mas para serem equipados para fazer o que os ministros estão fazendo: expulsar demônios e curar os enfermos. É como os testemunhos que ouvimos, glória a Deus. Glória a Deus, ela recebeu impartição de unção através da tela, ensinos ungidos que equipam, e então agora ela pode expulsar demônios. Ela pode curar os enfermos pelo poder de Deus. Jesus através dela. Aleluia. Então, eu apenas parafraseei o propósito, Efésios 4:11 até 16. Eu parafraseei que o nome desta igreja vem dessa passagem, Igreja 5F, o ministério quíntuplo, para que o corpo de Cristo seja equipado para ter vitória sobre o diabo, para andar na unção e para expulsar demônios e curar os enfermos. Nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus, precisamos colocar a fundação em ordem. Precisamos ter o ministério quíntuplo, não apenas pastores e mestres e evangelistas, mas precisamos de apóstolos e profetas para trazer este equipar, para abrir os olhos espirituais e para liberar impartição de unção. Aleluia! Isso é o que Deus está restaurando neste avivamento. É porque Deus é um Deus de ordem, Deus tem liderança. O avivamento não acontece de forma descuidada, aleatória.
Mas o porquê deste avivamento ser tão poderoso e duradouro é que estamos colocando a fundação em linha. E ela está sendo restaurada, e a ordem ali, e a segurança ali, e a proteção ali. Então Deus está restaurando os apóstolos e profetas neste avivamento, e ele está fazendo as coisas do jeito dele que vemos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, derramando a sua unção em servos de Deus para então eles liberarem aos crentes através dos ensinos, através da impartição, através da expulsão de demônios e da cura dos enfermos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tanto os crentes têm perdido os princípios que estão na palavra de Deus. Outra palavra para princípios, se você quiser saber o que princípios significam, é os caminhos de Deus, os caminhos de Deus de trabalhar. Ele não se move aleatoriamente. Ele tem maneiras que ele trabalha, princípios nos quais ele trabalha. E assim, esta nova revelação do vinho novo está sendo liberada agora neste avivamento através de ensinos ungidos. E esta é uma das grandes chaves do porquê pessoas estão sendo libertas, realmente libertas, mantendo a sua libertação, andando em vida abundante neste avivamento. É que seus olhos estão abertos para entender os caminhos de Deus, para realmente fazer o que a palavra de Deus está dizendo e com revelação e com alegria fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Porque eles têm revelação. Estes são os princípios de Deus que levam a vida abundante e proteção e paz e alegria. Essa é uma grande chave do porquê pessoas estão prosperando e florescendo neste avivamento. Glória a Deus. É porque seus olhos têm se aberto para os princípios de Deus. Então, fé. Fé é um princípio de Deus, um dos maiores princípios. Na verdade, todo princípio inclui este princípio, todo outro princípio. Fé. Fé em Deus e na sua realidade e na sua majestade e no seu poder, em seu reinado, senhorio. Fé que ele sempre vence sobre o diabo. Fé que ele ama você tanto e ele nunca deixa você. Ele sempre protegerá você, ele sempre derrotará o diabo na sua vida, cada batalha que o diabo traz. Fé. Fé que os planos deles para você são tão bons. Fé que o que você ora, você receberá. O que você pede, você receberá. Este é um enorme princípio e tantas pessoas elas podem estar pedindo coisas a Deus, elas podem estar orando com todo o seu coração, elas podem estar chorando das profundezas do seu coração, pedindo a Deus por algo e acreditando enquanto pedem. Talvez até apenas uma semente de mostarda de fé. Mas o problema é que muitas pessoas não têm revelação deste princípio da fé. Elas apenas oram e é isso. Elas não mantêm aquela fé viva naquela oração que fizeram. E então você pode estar chorando a Deus com todo o seu coração e tanta fé naquele momento, mas você provavelmente não receberá o que pediu se você deixar a sua fé sair do seu coração depois daquele momento. Que quando o tempo passa e você ainda não viu a resposta da oração, que quando obstáculos vêm e parece que você está ficando mais longe e parece menos provável que você receba a resposta dessa oração, que você aí então desiste. Muitas pessoas, elas não estão recebendo orações, pedidos de oração que pediram a Deus, porque não estão usando este princípio da fé. Elas saíram do princípio de Deus. Elas estão no princípio da fé, pedindo, acreditando enquanto pedem, mas então saem no dia seguinte, ou um mês depois, ou quando as coisas ficam difíceis, ou quando muito tempo passou. Vocês estão ouvindo? Essa é uma grande chave que eu estou revelando de como ver as coisas que vocês pedem se cumprirem na sua vida. Amém? A vida como crente não é apenas enviar pedidos de oração a Deus e apenas fazer qualquer coisa no dia seguinte.
deixar qualquer pensamento entrar na sua mente, deixar qualquer coisa que está acontecendo em seu coração acontecer. A vida não é sobre jogar pedidos de oração a Deus. A vida como crente é sobre administrar a sua fé, na qual você pediu aquela coisa, que você continuaria administrando aquela fé até ver isso se cumprir. Isso é o que a vida como crente deveria parecer. Isso é andar no princípio da fé. Amém? Aleluia. Gênesis 11, 1 diz: Agora o mundo inteiro tinha uma língua e uma fala comum. Enquanto as pessoas se moviam para o leste, elas encontraram uma planície em Sinar e se estabeleceram ali. Elas disseram umas às outras: Vamos fazer tijolos e cozê-los completamente. Elas usaram tijolos em vez de pedra e piche para argamassa. Então elas disseram: Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Caso contrário, seremos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que o povo estava construindo. O Senhor disse: Se como um só povo. Eu vou reiniciar porque essa escritura você precisa realmente ouvir com atenção. O Senhor disse: Se como um só povo, falando a mesma língua, eles começaram a fazer isso, então nada que planejam fazer será impossível para eles. Venham, vamos descer e confundir a língua deles para que não entendam uns aos outros. Então o Senhor os espalhou dali por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. É por isso que foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Qual é o nosso chamado como crentes? Ir até os confins da terra para fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Nós devemos ter um coração para as pessoas em todo o mundo, não apenas pessoas que se parecem conosco, que falam como nós, que têm a mesma cultura que nós. Então, Deus está vendo um problema aqui. Essas pessoas estão fazendo o oposto do meu plano para a humanidade. Ir até os confins da terra. Elas não querem ser espalhadas por toda a terra. Então, elas estão combatendo o que eu quero que elas façam no futuro. Eles estão tentando construir uma torre que alcança o céu e estar unidas nisso e apenas focadas neste trabalho e permanecer em um lugar. Então, isso é tão poderoso. Isto é Deus falando isso. Ouçam com atenção. Isto é Deus falando isso. Gênesis 11, verso 6. Peguem isso. Peguem isso. O Senhor disse: Se como um só povo falando a mesma língua, eles começaram a fazer isso, então nada que planejam fazer será impossível para eles. Eles estavam tão unidos em fé que o próprio Deus diz que nada será impossível para eles. Então Deus teve que intervir e destruir o que eles estavam fazendo. Este é o poder da fé. Este é o princípio da fé. Vocês veem, as pessoas, pessoas no mundo, se elas são realmente boas com as pessoas, agora talvez se não são crentes, talvez tenham essa habilidade de serem boas com todos. Mas, se não são crentes, você não pode ser bom o tempo todo, porque isso é apenas o fruto do Espírito Santo. Você não pode ser bondoso sempre, certo? Então, talvez você descarregue no seu marido em casa, ou sua esposa em casa, ou algo assim, certo? Isso é como pessoas no mundo. Você provavelmente já conheceu pessoas no mundo que eram muito boas, mas não conheciam Jesus. Mas você nunca encontrou elas sendo más com você. Talvez no trabalho ou algo assim, certo? Isso pode acontecer. E essas pessoas que são boas com os outros estão semeando bondade. Elas estão semeando bondade para os outros e o que você semeia, você colhe. Esse é um princípio de Deus. Então, elas vão colher bondade.
elas vão colher bondade. Você pode dizer: "Ah, isso é óbvio. Você é bom com alguém, eles vão ser bons de volta". Mas isso, na verdade, é um princípio de semear e colher. E, na verdade, um princípio de Deus. E assim, pessoas no mundo, elas podem usar os princípios de Deus. Isso é o que o diabo faz e porque ele tem tanto sucesso. Ele usa os princípios de Deus e encontra algum sucesso. Nunca sobre Deus, mas ele pode encontrar algum sucesso porque ele está usando os princípios de Deus. É por isso que pessoas, elas realmente pensam como pessoas da nova era. Elas realmente pensam, sabe, sobre você meditar em algo. Sim, elas estão semeando foco. Foco neste sonho. E então, elas se veem alcançando o sonho. Elas estão usando um princípio de Deus, mas é somente quando você entrega a sua vida a Jesus que você tem proteção total na sua vida, que você terá paz, você terá alegria. As bênçãos de Deus vêm sem tristeza. Então, o mundo pode usar, pessoas da nova era podem usar princípios de Deus e encontrar alguns resultados, encontrar algum sucesso, mas elas nunca encontrarão salvação, paz, alegria, contentamento. Elas provavelmente terão opressão demoníaca, embora estejam alcançando sonhos e sucessos ou conseguindo dinheiro e o que seja. Essa é a questão. Mas o que você precisa entender é o poder dos princípios de Deus, que eles funcionam. Então, há pessoas no mundo prosperando, aplicando os princípios de Deus, prosperando financeiramente, e Deus quer que os crentes prosperem financeiramente para o reino dele. Mas muitos crentes estão cegos para o reino espiritual. Eles precisam dos ensinos ungidos, eles precisam do ministério quíntuplo, eles precisam aceitar o avivamento onde recebem essas coisas, mas atualmente não tem esse equipar. Então, não estão usando os princípios de Deus e não estão prosperando. Este é o poder dos princípios de Deus. Muitas pessoas de sucesso que você encontrará no mundo, elas provavelmente estão usando os princípios de Deus, muitas sem saber. Os princípios de Deus são tão poderosos, eles funcionam. Então é isso que Deus está dizendo agora. Essas pessoas, elas não estavam adorando a Deus. Mas ainda assim, ele estava dizendo que se aplicarem o princípio de Deus da fé coletiva, ainda mais poderoso, unindo-se juntos e acreditando no que estão fazendo, nada será impossível para eles. Eles vão realizar. É hora, filhos de Deus, de usarem os princípios poderosos que Deus nos deu como filhos de Deus, para florescer e prosperar em todas as áreas para a glória de Deus, para o reino dele avançar. Amém? Aleluia. Mateus 18:19. Eu também digo a vocês isto: se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu fará isso por vocês. Então há um grande poder, um poder ainda maior quando mais de uma pessoa juntos acreditam juntos em algo para Deus fazer de acordo com a vontade de Deus. Esta é a fé coletiva que estamos vendo tão poderosa das pessoas construindo essa torre. Quão poderoso quando acreditamos juntos, quando somos responsáveis para administrar nossa própria fé. E então adicionamos isso à fé coletiva da obra de Deus, deste avivamento. É como nós somos um exército do avivamento. Quão poderosos seremos quando todos nós fizemos nosso trabalho na academia espiritual. Quão mais poderosos todos seremos quando estivermos exercitando nosso músculo da fé, administrando o que Deus nos deu, ficando com os músculos de fé enormes no espírito. Que exército de avivamento mais poderoso será esse do que um exército onde apenas alguns têm os grandes músculos de fé? O diabo cairá muito mais. Deus fará muito mais maravilhas. Muito mais pessoas entrarão no reino quando cada um de nós se exercitar espiritualmente para construir esses músculos de fé grandes. Assim, nós todos podemos ficar juntos e acreditar com todo o nosso coração. Amém? Aleluia. Tá, então agora eu expliquei fé e o quão poderosa ela é. Eu quero ensinar a vocês agora o que é fé e como ter fé. Porque muitas pessoas não sabem o que é isso. Muitas pessoas pensam que é sobre esperar um sentimento vir. Muitas pessoas pensam que algumas pessoas já nascem com uma fé maior.
com uma fé enorme e você não nasceu com tanta fé. Então é assim que é. Não, você está errado. Fé é uma questão de obediência. Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem fé. Você acha que Deus pediria para você fazer algo que você não poderia fazer? Porque você não nasceu com isso? Absolutamente não. Se Deus está dizendo, você não pode me agradar sem fé, pode acreditar que Ele está te dando tudo o que você precisa para ter fé. Primeiro de tudo, em Romanos 12:13, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, vou pular para o fim disso, de acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês. Isso significa que Deus distribuiu uma medida de fé para cada um de vocês. Você já tem isso de Deus, mas é seu trabalho administrar isso. Você pode perder o que ele te deu se você não administrar. Mas se você administrar muito bem, levar a sério, administrando a fé que ele te deu, ela vai crescer e crescer e crescer e crescer, maior e maior cada dia mais. Se você fizer essa escolha. É por isso que eu digo que fé é uma questão de obediência. Fé é uma questão de ser obediente, a ser como uma criança. Simplesmente acreditar. Não faz sentido. Não é lógico. Mas eu sou chamado para ser como uma criança. Então, eu serei como uma criança. Eu creio, Senhor. Eu deixo de lado todas as perguntas. Eu paro de focar em todas as perguntas lógicas. Eu simplesmente escolho ser como uma criança. Eu simplesmente vou acreditar em você, Senhor. Fé é uma questão de ser obediente a ser humilde. Ser humilde é uma escolha. Por que isso não está dando certo? Eu tenho servido a Deus, eu tenho lido a palavra, eu tenho feito, eu acho tudo o que ele me pediu para fazer e por que não estou vendo esse avanço ainda? Eu vou parar de fazer perguntas e vou me humilhar. Os caminhos de Deus são mais altos que os meus, os caminhos dele não são os meus caminhos. Eu me humilho. Eu não duvido de Deus, eu escolho não duvidar de Deus. Eu me humilho. Isso é fé. Eu me humilho e apenas creio, eu apenas escolho acreditar. Eu não vou para esse lugar. Eu não vou para lá na minha mente. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Por que Deus não está aparecendo? Eu não vou para esse lugar na minha mente. Se eu começar a ir para lá, eu estou saindo daquele lugar e estou voltando para o lugar humilde de criança. Eu apenas confio em Ti, Senhor. Você é bom. Fé é uma questão de ser obediente e rejeitar toda mentira do diabo. Ser obediente à palavra de Deus, onde diz: leve cativo todo pensamento e faça-o obediente a Cristo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele tem que fugir. Então, fé é uma questão de ser obediente e rejeitar toda a mentira do diabo de dúvida. Rejeitar todo pensamento que está indo contra o que Deus falou, a promessa, o que você orou. Isso é fé. Fé é uma questão de ser obediente a colocar seus pensamentos em tudo que é amável, admirável, digno de louvor, todas as coisas de Deus, mantendo seus olhos em Jesus, focar ali e não estar olhando para outros lugares. É assim que você administra a fé. Fé é uma questão de ser obediente e guardar o seu coração. Fé é uma escolha, não é sobre seus sentimentos, não é sobre sentir tanto fogo por Deus. É uma escolha, é sobre obediência. Então todos podem ter fé, cada um de vocês podem mover montanhas. Para cada um de vocês, nada é impossível. Se vocês escolherem ter essa fé e administrar essa fé. Aleluia. Marcos 11:22. Há uma parte onde diz: mas você realmente deve acreditar que isso acontecerá e não ter dúvida em seu coração. Você deve realmente acreditar que isso acontecerá para que aconteça e não ter dúvida em seu coração. Agora, isso não significa que se um pensamento vier de dúvida, que pena, você não vai receber esse pedido de oração. Você não vai receber essa promessa. A montanha não vai se mover. Não, 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 não. Porque o diabo envia pensamentos para todos nós. Mas o que Deus conta, como você guardando o seu coração e não duvidando,
Mas crendo é a sua obediência em rejeitar os pensamentos, rejeitar as mentiras. Então, esses vêm e você diz: não, 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 isso não sou eu. Essa não é a minha verdade, isso não pode ficar na minha mente, isso não pode ficar no meu coração. Eu rejeito isso e eu escolho acreditar de novo. Eu escolhi acreditar ontem e eu escolho acreditar de novo hoje. Você precisa ser espiritualmente maduro e reconhecer esses pensamentos. Eu sei que eles vão parecer que é você, mas não é. Cresça. Cresça, você sabe melhor. Você sabe, o diabo vem soando como você, soando como Deus nos pensamentos e na mente, mas qualquer coisa que vem na sua mente ou no seu coração que não se alinhe com a palavra de Deus é o diabo. Ponto final. Você não precisa mais se abater, apenas reconheça que isso é uma guerra espiritual e eu vou ter vitória através de Cristo. Eu rejeito isso e estou vendo aquela montanha se mover. Eu estou administrando essa fé no meu coração por esta ação. Você está realmente acreditando que isso acontecerá e não tendo dúvida em seu coração. Você está mantendo seu coração limpo. Você está mantendo a porta fechada no seu coração para que nenhuma dúvida possa entrar. Marcos 11:24, tradução Passion diz: esta é a razão pela qual eu insisto que vocês acreditem ousadamente por qualquer coisa que pedirem em oração. Sejam convencidos de que vocês receberam e será de vocês. Sejam convencidos. Não esperem ter o sentimento de estarem convencidos. Sejam convencidos, administrando a fé em seu coração, guardando seu coração. Aleluia. Então, o que você está colocando no seu coração? O que você está permitindo entrar no seu coração? Sua meditação. Então, quando pensamentos do diabo vêm, se você não os rejeita, é a ação de meditar neles. É a ação de aceitá-los e meditar neles. Assim como o homem pensa, assim ele é, a Bíblia diz. O que quer que você medite se torna o que você acredita. O que quer que você medite se torna o que você fala eventualmente. E suas palavras têm tanto poder, suas palavras. A vida e a morte estão no poder da língua, a Bíblia diz. Então você pode ou fazer a montanha se mover com sua boca, ou você pode abrir a porta para a opressão demoníaca e fazer o oposto com a sua língua. Suas meditações e suas palavras criam sua crença. Então, o que você está escolhendo pensar, o que você está escolhendo falar, isso se torna fé. Se você está escolhendo apenas focar na verdade, na palavra de Deus, rejeitando todas as mentiras, e você está escolhendo confessar positivamente, então a fé cresce em você. E é aqui que você se torna convencida em seu coração. É aqui que aquela semente de mostarda cresce para estar convencido de que isso vai acontecer. Grande fé. Mas se você está meditando em coisas negativas, em dúvidas, e você fala coisas negativas, você fala palavras de dúvida, eu não sei se isso vai acontecer, isso se torna sua crença. Uma crença ruim, o oposto da verdadeira fé em Deus. E é aí que você não verá suas orações se cumprirem. Você não verá as montanhas se moverem. Então, fé é o resultado do que esteve em seu coração. É o que você escolheu manter em seu coração que determina a sua fé. O tamanho da sua fé. Aleluia. Então, eu quero compartilhar alguma sabedoria em como guardar seu coração, como administrar essa fé. Seja maduro no espírito. Você aprendeu muito. Se você é novo aqui, você pode aprender muito em pouco tempo. Vá para a minha playlist de treinamento do Exército do Avivamento no YouTube. Assista pelo menos uma mensagem por dia. Você vai crescer realmente grande no espírito muito em breve. Amém? Há muita carne, carne espiritual. Deus vai rápido para te ajudar, para te equipar.
Você precisa se encher com a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus e os ensinos para que você realmente saiba que você sabe quem Deus é, o caráter dele, quão grande ele é, a bondade dele, a fidelidade dele, os princípios dele, como ele trabalha. Quanto mais você entende como ele trabalha, maior sua fé é. Porque não é tipo, eu realmente não entendo Deus, eu não sei por que ele está permitindo isso, eu não sei. Mas você terá este saber. Se Deus está permitindo isso, este é um tempo de fogo refinador, isto é para o meu bem, ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, para o bem daqueles chamados de acordo com o seu propósito. O que o inimigo planejou para o mal, Deus planejou para o bem. Deus sabia que o diabo ia enviar isso para mim. Mas a Bíblia diz que ele não vai dar nada, nenhuma tentação que eu não possa superar. Então, assim como ele fez com Jó, Deus vê que estou pronto para um teste. Eu estou pronto para ir para o próximo nível. Eu estou pronto para a recompensa no espírito. Eu estou pronto para mais unção aumentar na minha vida. Então, é tempo de teste. Essa é a mente madura no espírito. Você sabe o que está acontecendo. E quando você não sabe o que está acontecendo, você sabe que Deus sabe o que está acontecendo. Ele tem um plano. Deus está no controle disso. Mal posso esperar para ver o que ele está prestes a fazer. Essa confiança no seu Deus, isso só pode vir enchendo-se da palavra de Deus. Encher-se da palavra de Deus vai construir sua fé para saber que você pode confiar em Deus e entender os caminhos dele. Então você nunca duvida. Você nunca está nesse lugar de confusão. Tipo, eu sei que Deus é bom, mas eu simplesmente não entendo por que isso está acontecendo. Não haverá mais disso quando você crescer no espírito. Quando seus olhos se abrirem, quando você amadurecer, não haverá mais disso. Deus está cuidando disso. Os caminhos dele são mais altos que os meus. Ele está no controle. Mal posso esperar para ver o que ele está prestes a fazer. Lugar de paz, lugar de confiança, fé constante. Glória a Deus. Aleluia. Então, sejam maduros no espírito. Lembre-se, tantas vezes o que Deus diz que vai acontecer, vai aparecer impossível muitas vezes. Mas Deus faz acontecer todas as vezes. Está na palavra de Deus tantas vezes onde as coisas parecem tão impossíveis, mas Deus faz um milagre. Abre o mar, faz as muralhas caírem, ressuscita Jesus dos mortos. Há um monte de evidência que Deus nos deu de que nada é impossível para aqueles que creem. Então, sejam maduros no espírito. Renovem sua mente quando as coisas parecerem impossíveis. Não, nada é impossível. Por que eu pensaria como isso vai acontecer? Duh! Deus, milagres, sinais, maravilhas. O Rei dos Reis, sentado no trono, vai fazer acontecer. Cresçam no espírito, renovem sua mente para permanecer neste lugar de maturidade. Tantas vezes parece que a promessa está atrasando. Tantas vezes isso parece, mas adivinhem, a promessa se cumpre toda vez. Exemplo após exemplo, na palavra de Deus. Os israelitas demorou um pouco, mas eles chegaram. Na geração de Josué. José demorou um pouco para ver aquele sonho se cumprir. Ele estava na prisão, ele estava no poço. Mas adivinhem, aquela promessa se cumpriu. Deus tem um histórico perfeito. Perfeito não é 99%. Histórico perfeito de ser fiel, de fazer o que ele diz que vai fazer, de trazer as promessas a se cumprirem. Você pode saber de todo o coração que se você crer, vai acontecer. Então cresçam para renovar sua mente dessa verdade que é tão óbvia. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então se lembrem disso. Não deixem vocês mesmos esquecerem. Administrem isso, o que vocês sabem. Talvez não há sinal de que você está chegando mais perto da terra prometida. Às vezes pode haver uma tentação, como um pensamento de tentação, tipo, isso isso parece não estar funcionando. Mas toda vez Deus aparece em um momento repentino e acontece. Faraó disse não 1 zilhões de vezes.
Você não pode dizer não a Deus. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Então Moisés, Arão pedem a Faraó: deixem meu povo ir. Não, não, não. Isso não parece estar funcionando. Está prestes a funcionar. Os caminhos de Deus. Você está prestes a ver ele agir. Então, essa verdade de que, embora as coisas pareçam não estar funcionando, a promessa atrasando, parecendo que você está indo para trás, espere um momento repentino, ao invés de desistir e pensar, isso não parece estar funcionando. Amém? Então, essas são apenas algumas chaves que compartilhei com vocês de como vocês podem administrar fé, para que vocês possam mover montanhas. Amém? E há uma palavra agora aqui que Deus tem para vocês, palavra profética para todo este exército do avivamento agora. Sabe? Olhem para o que Deus falou para essas pessoas que nem estavam adorando a Deus, fazendo suas próprias coisas, fazendo algo que Deus nem queria que elas fizessem. Era o oposto do que Deus queria que elas fizessem, construindo aquela torre. E Deus disse a elas: a fé coletiva deles, a fé unida deles, é tão poderosa que nada é impossível para eles. Que o que eles planejam fazer vai acontecer. Se Deus, o nosso Deus, disse isso para pessoas que estavam contra ele, não pessoas que estavam com ele, o que dizer de nós? E o exército do avivamento que foi chamado e enviado pelo próprio Deus, que foi ungido por Deus, que está fazendo a verdadeira missão de Deus. O que dizer desse exército de Deus? O que dizer do que colocamos nossa fé? Então, Deus tem essa palavra agora. Ele está dizendo para seus olhos se abrirem para ver o poder que você tem quando você crê que Deus te chamou para fazerem coisas tão poderosas no reino dele, para espalhar este avivamento, para espalhar esse avivamento em Los Angeles, na sua família, no seu trabalho, pela América, para espalhar avivamento na sua nação, na Áustria, no México. Aleluia! Em todas essas nações de vocês que estão aqui, todas essas nações assistindo, todas essas cidades assistindo, Deus está chamando vocês para fazerem coisas poderosas para Jesus, para espalharem o avivamento dele na sua cidade e na sua nação. E há montanhas demoníacas por aí que não querem avivamento. Há montanhas religiosas fariseias demoníacas que estão vindo contra o avivamento, que estão vindo contra o mover de Deus. Há montanhas de agendas mundanas demoníacas por aí. Montanhas demoníacas, pessoas no mundo que não querem avivamento. Há um diabo por aí que não quer avivamento. Mas Deus diz: quando vocês falarem a essa montanha, mova-se, e crerem em seu coração, e não duvidar que vai acontecer, ela vai se mover. E não apenas isso. Qualquer coisa será possível para vocês. Qualquer coisa. É a vontade de Deus que este avivamento se espalhe por toda Los Angeles, que haja milhares e milhares vindo para os cultos todos os domingos. Essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. É a vontade de Deus que este avivamento se espalhe poderosamente em cada cidade onde vocês vivem, em cada nação onde vocês vivem. É a vontade de Deus e o plano de Deus que tantas pessoas sejam libertas, curadas, salvas, encontrem o poder de Deus e o amor de Deus no avivamento dele, em cada cidade que você pertence, em cada nação onde você vive. Este é o plano de Deus, esta é a vontade de Deus. Deus enviou você para carregar este fogo, para ser a luz do mundo, para trazer essas boas novas, para trazer a esperança do mundo, para trazer o poder de Deus, este fogo da unção do Espírito Santo para a sua cidade, para a sua nação. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se você está me ouvindo agora, Deus está escolhendo você. Se você escolher ser escolhido, se você escolher acreditar e se render e acreditar em Deus, Ele está dizendo, você é escolhido. Depende de você, Ele está chamando agora. Mas se você escolher, sim, você é escolhido. Você é escolhido.
Então eu estou dizendo a você que você ficará em reverência com o que Deus fará através de você, com o que Deus fará na sua nação, na sua cidade. Se você se levantar em fé, se você aumentar a sua fé, se você administrar a sua fé, se você rejeitar toda dúvida, toda mentira do diabo, se você amadurecer no espírito, você vai mudar a sua nação, você vai mudar a sua cidade. Os discípulos de Jesus, os 12 discípulos, 12, 12 pessoas comuns, pessoas normais, como você e eu. Eles não eram super-humanos. Eles eram exatamente como você e eu. Exatamente como você e eu. Eles mudaram o mundo. Eles mudaram o mundo. E ainda é mais fácil para nós hoje, porque temos todas essas ferramentas que eles não tinham. Temos redes sociais, nós temos até microfone. Mas eles mudaram o mundo porque acreditaram. Porque se uniram em fé e se tornaram imparáveis em sua fé, constantes em sua fé. Tem alguém aqui comigo? Você pode levantar a sua fé como uma ação de fé? Levante a sua fé agora, fique de pé como uma ação de fé. Estou dizendo a vocês, Deus tem este plano hoje para liberar esta revelação, para literalmente abrir seus olhos espirituais para verem o poder do que você já tem, o poder da fé, para verem que vocês podem fazer muito mais, apenas administrando melhor a sua fé. Vocês podem mover montanhas. Uh! Uh! Você! Você! Você mesmo pode mover montanhas. Pode mudar o mundo. Eu estou dizendo a você, Deus está pronto para levar este avivamento para um nível totalmente diferente. Este é o ano da aceitação do Senhor. Estamos prestes a ver Deus abrir portas que nenhum homem pode fechar. Estamos prestes a ver Deus trazer vitória após vitória e espalhar o avivamento dele com um fogo maior. Mas ele precisa que o exército seja vasos, que se levantem porque ele se move sobre a fé. A fé se levanta e Deus move a montanha. Então, há planos que Deus tem até neste avivamento para abrir portas, mas ele trabalha conosco. Há montanhas demoníacas, há montanhas religiosas, mas cabe a nós movê-las. Cabe a nós falar a montanha e então Deus vem em poder para mover aquela montanha fariseia, religiosa e abrir a porta. Então, esta é uma palavra profética que eu estou dizendo agora, porque Jesus falou isso aos seus discípulos. Ele estava, prestes a comissioná-los a irem ao mundo, mas eles precisavam ser fortes em fé para expulsarem aqueles demônios. Eles precisavam ser fortes em fé quando fossem para a prisão. Eles precisavam adorar a Deus ainda e crer. E então as portas se abririam depois que eles louvassem a Deus. As portas da prisão se abririam. Vejam, então ele falou isso com propósito, porque ele estava pronto para espalhar o avivamento dele por todo o mundo. Então ele falou isso, creiam, e quando vocês falarem a essa montanha, ela vai se mover. Então Deus está falando isso profeticamente. Agora, Deus está pronto para se mover grandemente para mover essas montanhas, mas ele vai fazer isso em resposta à nossa fé. Ele vai fazer isso à medida que nos levantarmos coletivamente juntos, administrarmos nossa fé ainda melhor e treinarmos na academia espiritual para termos músculos de fé maiores. E então estaremos falando a essa montanha, ficaremos juntos e Deus moverá essas montanhas através de nós. Aleluia! 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 Levantem-se, exército de Deus! Levantem-se! Brilhem mais forte! Creiam maior! Falem com autoridade! Guardem seus corações! Confiem no nosso Deus, porque Ele é poderoso para salvar. Ele libertará e abrirá qualquer porta e moverá qualquer montanha. Aleluia! Amém! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Jesus! 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 Que a fé se levante em todos vocês. Eu declaro o fogo de Deus vindo sobre todos vocês. Que haja um aumento de fogo em nome de Jesus. Que vocês se levantem mais forte, mais forte, mais forte em fé, mais fortes de coração, em nome de Jesus. Que vocês cresçam e cresçam e cresçam a partir deste dia. Que vocês cresçam mais alto no espírito, maiores no espírito, músculos de fé maiores a partir de agora, em nome de Jesus. E eu declaro que este exército é imparável. Este exército do avivamento falará às montanhas e elas se moverão. E eu declaro, e vocês crerão comigo agora? Vocês crerão comigo agora enquanto eu declaro a essas montanhas agora? Vocês ficarão firmes em fé e crerão de todo o coração. Não duvidem do coração de vocês de forma alguma. Eu declaro agora que toda montanha demoníaca tentando bloquear o mover de Deus, o avivamento de se espalhar, eu declaro que deve se mover em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Está feito, está feito, está feito. Eu declaro todo espírito religioso, espírito fariseu que cega as pessoas, que prende pessoas de encontrarem Jesus no avivamento dele. Esta montanha fariseu deve se mover em nome de Jesus. Eu declaro esta montanha de mentiras demoníacas do mal. O acusador dos irmãos agindo através de pessoas. Supostos crentes, supostos servos de Deus, esta montanha demoníaca de falsas acusações que cegam pessoas de entrarem no mover de Deus e receberem Jesus. Esta montanha deve se mover em nome de Jesus. E esta montanha demoníaca das mentiras do diabo, enviadas às pessoas, fazendo elas ficarem céticas sobre libertação e unção, fazendo elas hesitarem, fazendo elas terem medo, fazendo elas ficarem confusas. Eu declaro que essa montanha demoníaca deve se mover em nome de Jesus. Aleluia! 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 E eu declaro toda a montanha demoníaca que está mantendo as pessoas em Los Angeles, crentes e não crentes igualmente, de verem o que Deus está fazendo e serem parte deste avivamento. Esta montanha demoníaca deve se mover em nome de Jesus. E eu declaro para cada cidade e nação onde há um pequeno grupo agora, eu declaro toda a montanha demoníaca que está impedindo as pessoas de virem aos pequenos grupos, de virem para este avivamento. Esta montanha demoníaca deve se mover agora em nome de Jesus. E eu declaro todo o principado, todo o território demoníaco do diabo em cada uma de suas cidades e nações assistindo online, que está tentando bloquear pessoas de receberem Jesus. Eu declaro que a sua cidade pertence a Jesus Cristo. E Jesus é rei, ele reina sobre a sua cidade. O diabo não pode ter nenhum território, eu declaro. Este avivamento deve se espalhar até os confins da terra. E eu declaro todo o principado, todo o território demoníaco na sua cidade, na sua nação, que está bloqueando pessoas de receberem Jesus neste avivamento, deve se mover em nome de Jesus. Aleluia! 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 E eu declaro toda a montanha demoníaca que está mantendo você, prendendo você de viver a plenitude de Deus, de viver a vida abundante na sua vida, na sua família. Esta montanha demoníaca deve se mover em nome de Jesus. Aleluia! Você crê?
Está feito. Está feito. Isso já aconteceu no reino espiritual. Aleluia! 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 Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. O seu louvor, o seu louvor, o seu eu creio, o seu sim, isso é fé. E está feito. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Algo certamente mudou no reino espiritual agora. Este é o Espírito Santo. Eu te agradeço, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela vitória. Nós te agradecemos, Senhor, pela vitória. Nós te agradecemos, Senhor, por abrir portas que nenhum homem pode fechar. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu tempo perfeito. Nós te agradecemos, Jesus, porque você é rei. Você é rei, você é rei, você é rei. Ninguém pode comparar, ninguém pode competir. Ninguém pode parar o nosso rei Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, por essa vitória. Nós te agradecemos, Jesus, por este grande avanço. Nós te agradecemos, Jesus, por este avivamento rompendo em todos os lugares. Eu digo a vocês, cada líder de pequeno grupo, cada pessoa em cada cidade e nação, vocês precisam levantar a fé como nunca antes e confessar positivamente como nunca antes para falar em fé. Este avivamento deve se espalhar na minha nação. Este avivamento deve se espalhar na minha cidade. Isto deve aumentar. Isto deve aumentar. Isso não pode ser pequeno. Muito mais pessoas devem vir e receber. Isso é o que Deus está pedindo a todos vocês agora. Para viverem sua fé e verem essas montanhas se moverem. Amém! Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu só quero convidar todos vocês a fecharem os olhos para Deus. Fechem os olhos e tenham um momento com Jesus agora e se rendam a Ele. Qualquer coisa que Ele esteja guiando vocês a se renderem. Talvez alguns de vocês não tenham administrado sua fé, talvez alguns de vocês tenham permitido dúvida em seus corações. Vocês não guardaram o coração. Arrependam-se disso e rendam tudo a Jesus agora. Façam um compromisso com Deus, façam uma aliança com Ele agora de que vocês terão fé sempre nele. E que vocês não o decepcionarão. Vocês administrarão esta fé que Ele deu a vocês. Esta fé que Ele fez crescer em vocês. E eu encorajo vocês a apenas falarem com Jesus, se renderem a Jesus. Se vocês nunca colocaram sua fé em Jesus, eu encorajo vocês a colocarem sua fé em Jesus hoje e entregarem a vida a Ele. Vocês só precisam dizer a Ele: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu me rendo a você, você é o meu Senhor. E Ele se torna o seu Senhor e o Espírito Santo vem na sua vida. Obrigada, Jesus. Você pode fazer isso agora.